Olá pessoal, meu nome é Pablo, sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar a função do segundo grau, tá bom? Bem pessoal, esse conteúdo é de extrema importância, tem caído na nossa avaliação do Enem, tem caído em provas de acesso ao IFRN e em outros vestibulares, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na sua definição e tentar entender cada item que ela diz. Veja só. Chamamos de função polinomial do segundo grau ou função quadrática a toda função f de reais em reais que relaciona três constantes a, b e c com a diferente de zero, onde a, b e c são números reais, né? Tal que f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Você pode até estar achando parecido aí com função do primeiro grau algumas coisas, como por exemplo esse f de x, né? A função que sofre variação em relação a x é a mesma de função do primeiro grau. No entanto, a diferença que nós podemos perceber aqui de função de primeiro grau para essa função aqui de segundo grau é o primeiro termo. Esse primeiro termo aqui, ó, tá certo? Esse itemzinho aqui, como nós vimos, o a, ele tem que ser diferente de zero. Tá bom? Até porque se o a for igual a zero, se a gente cancelar esse item aqui, nós ficaremos apenas com b vezes x mais c. Tá certo? A nossa função ficaria assim, ó, f de x é igual a b vezes x mais c. Ou seja, nós teríamos agora uma função de primeiro grau. Não temos o primeiro termo com a variável x elevada ao quadrado, né, ao expoente 2. Então, descaracterizaria uma função de segundo grau. Por isso, que o valor de a ele tem que ser diferente de zero aqui na nossa função do segundo grau, tá bom? Pessoal, a, b e c são chamados de coeficientes, tá bom? O a é sempre o primeiro coeficiente, ele multiplica a variável que está elevada ao expoente 2. O b é o segundo coeficiente, ele multiplica a variável que está elevada ao expoente 1. E o c é o termo independente, tá certo? Existem algumas observações em relação a, b e c que nós vamos ver na sequência do nosso estudo, tá bom? Então eu vou citar aqui para vocês um exemplo de função do segundo grau antes da gente ir para os nossos próximos exemplos. Então, por exemplo, ó, essa função aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x mais 6. Então, aí você, imediato, né, já presta atenção que o a, o b e o c são respectivamente. Então, o primeiro termo, ó, x elevado ao quadrado, ele está negativo, né? Menos x ao quadrado significa que o valor de a aqui é menos 1, tá bom? O valor de b, você identifica imediatamente que é 8, e o valor de c, você percebe que é 6, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai estar trabalhando com uma função do segundo grau. A gente vai identificar os coeficientes, também nós vamos gerar o gráfico dessa função, que também é no plano cartesiano, e vamos aprender também, tendo pares ordenados, já que trabalha no plano cartesiano, teremos pares ordenados, né? Vamos aprender também a encontrar a função através dos pares ordenados ou da leitura gráfica, tá bom? Então vamos ver na sequência agora um exemplo, né, do nosso dia a dia, que nós podemos encontrar uma função do segundo grau. Quero lembrar também, pessoal, que uma função do segundo grau, ela não é tão simples de encontrar exemplo no dia a dia, com a facilidade que tem a função de primeiro grau. No entanto, é possível encontrar. Já vou adiantando para vocês que toda trajetória em forma de parábola, tá certo? Aquela curva que a parábola faz, toda trajetória que você conseguir observar, é possível gerar uma função do segundo grau. Como, por exemplo, a trajetória de uma bola de futebol, igual o Enem tem cobrado. A trajetória de uma bola de tênis, de um transporte aéreo. Então, gerou uma parábola, é uma função do segundo grau. Esse exemplo aqui, a gente consegue observar todo dia. Esse exemplo que eu trouxe aqui pra gente, a gente nota aí constantemente, partidas de futebol, e a gente nem imagina que é possível encontrar, né, uma parábola. É possível determinar uma função do segundo grau nesse contexto aqui. Vejamos aqui. No Campeonato Brasileiro de Futebol, cada time joga duas vezes, um com o outro, turno e retorno. Assim, o número P de partidas do campeonato é dado em função do número J de jogos dos clubes participantes, né, ilustrado a seguir. Ou seja, a quantidade de partidas que nós podemos identificar em relação a um time ou mais, né, se dá pelo número de jogos. Agora,
Agora, de que forma isso pode ser feito? Vamos observar aqui inicialmente. Então, veja só. Número de clubes. Se nós tivermos 2 clubes, como vocês podem identificar bem aqui, nós teremos 2 jogos. Isso é evidente com 2 clubes, até porque é turno e retorno, não é isso? Então, joga em casa e depois joga fora. Tá bom? 3 clubes são 6 jogos. Se a gente colocar aqui, ó, se a gente for observar aqui rapidinho, ó, 3 clubes, nós vamos perceber o seguinte. Time 1 joga com o time 3, joga com o time 2. E daí você percebe que o time 3, ele recebeu o time 1, agora ele vai enfrentar o time 1 na casa dele, tá certo? E o time 2, que recebeu o time 1, ele vai enfrentar o time 1 na casa dele. Então já foram 4 jogos. Resta quem agora? O time 2 e o time 3, né? Se nós já tivermos 4 jogos, entre o time 2 e o time 3, teremos mais 2 jogos, casa e fora. Então realmente são 6 jogos, como vocês podem perceber aí da forma lógica que a gente identificou. Então você percebe que existe um padrão mesmo em relação ao número de clubes e a quantidade de jogos entre eles. Então, seguindo essa lógica, 4 times vai jogar 12 jogos, né, entre si. N times jogam quantos jogos? Né? Eu nomenclaturei aqui de N jogos, mas de que forma nós podemos, de uma forma lógica, identificar esse número de jogos? Se você demorar pensando, com certeza você vai conseguir, mas de antemão, se a gente pegar o número de clubes e multiplicar por ele mesmo uma unidade a menos, nós sempre vamos encontrar o número de jogos. É interessante, ó. 2 vezes 2 menos 1, ou seja, 2 vezes 1, 2 jogos. 3 vezes 3 menos 1, ou seja, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4 menos 1, ou seja, 4 vezes 3, 12. Então, a gente percebe aí que realmente isso vai sempre acontecer, tá bom? Você pode até dizer assim, professor, é só multiplicar o número de clubes pela quantidade anterior. Também vai bater. Tá bom? Então, existe uma forma padronizada de se encontrar o número de jogos, sempre que o campeonato for turno e retorno. E aí a gente fica desse jeito, ó. Certo? Da forma que a gente conversou. Da forma generalizada, nós temos n vezes n menos 1. Tá bom? Agora vocês percebem que nesse momento nós temos um número n multiplicando outro número n entre parênteses. No caso aqui está em forma de diferença, mas é um número. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então nós vamos ter n vezes n, nós encontraremos n ao quadrado. E se a gente multiplicar n vezes menos 1, encontraremos menos n. Então, o que é que nós vamos encontrar? F de n é igual a n ao quadrado menos n. Então vocês percebem aí que depois que efetuamos a multiplicação da forma generalizada, encontramos a variável n, né, que é o número de jogos, com o expoente 2. Ou seja, caracterizamos aqui uma função polinomial do segundo grau. É justamente a característica de uma função desse tipo. O expoente é 2. Tá bom? E se a gente substituir, ó, fazer rapidinho aqui, ó, 2 jogos, f de 2, ó, estamos colocando 2 no lugar do n. Então ficaremos com 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4, tá certo? 4 menos 2 é justamente 2. Então, ó, sempre vai acontecer. Então, é um dos casos do nosso dia a dia que é possível encontrar uma função do segundo grau. Vamos praticar um pouco mais aqui. Veja só. Qual é aqui o valor de A? Do n ao quadrado? 1. Então, o A vale 1. Qual é aqui o valor do B? Menos 1. Certo? E qual seria o valor de C? Ó? Tem C aqui? Você percebe que não. Então, o valor de C, com certeza, ele é igual a 0. Tá certo? Bom, então, essa função aí tem apenas 2 parcelas. Professor, a gente estudou a função do segundo grau com 3 parcelas, né? Com 3 termos, 3 monômios. Então, por que é que não tem aí? Tá bom? Nós vamos ver isso adiante agora. Essa variação de quantidade de termos que uma função do segundo grau possui. Então, vamos lá. Tipos de função do segundo grau. Bom, a nossa função em estudo aqui, durante todo o estudo, é desse tipo. f de x é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a sequência exata, para todo x pertencente aos reais, né? Então, essa variável x ela vai variar de acordo com o problema. E inicialmente, você tem que identificar o valor de a, b e c. Essa daí é a forma completa. No entanto,
Função incompleta faltando o termo C. Fica dessa forma, justamente a que nós vimos no exemplo anterior. Não tem o termo C, ou seja, o termo C ele é igual a zero. Ele é igual a zero. Função incompleta faltando o termo B. Então vai ficar assim, f de x é igual a vezes x ao quadrado mais c. Então dessa forma, o B é igual a zero. E por fim, a forma incompleta faltando o termo B e o termo C. Vai ficar assim, f de x é igual a vezes x ao quadrado. Então nem tem o termo B e nem tem o termo C. Ambos são iguais a zero. Então note aí que o primeiro termo, o x ao quadrado, a variável x ao quadrado, ela tem que existir. Como a gente conversou anteriormente, se não tivesse primeiro termo, a função descaracteriza uma função do segundo grau. Tá bom? Então, pessoal, visto aqueles tipos de funções, né, e as variações nos coeficientes a, b e c, nós temos as variações em x também. E o x é aquele termo que vai nos dizer quem são as raízes da função. Quem são os valores que zeram aquela função. Lembra que na função de primeiro grau, esses valores aí nos auxiliaram a construir o gráfico da função, composto por retas. Na função do segundo grau, da mesma forma. Os valores do x vão nos auxiliar a construir o gráfico da função, que não é mais reta, trata-se de parábola. Tá certo? Lá no nosso plano cartesiano que nós vamos ver adiante. E como encontrar esses valores? Tá bom? Inicialmente, nós temos a forma resolutiva de Bhaskara, em homenagem ao matemático que desenvolveu essa técnica de encontrar as raízes de uma função. O primeiro passo, pessoal, é a gente encontrar o valor de delta. Delta é essa letra grega aqui, ó, que está aqui em cima, tá certo? Primeiro passo é a gente encontrar esse delta aqui. E como é que a gente encontra? Está aqui o cálculo. Delta será igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Lembrando a vocês que a, b e c são os coeficientes da função do segundo grau. Então nós vamos coletar esses números e jogar aqui na fórmula e ver quanto é que dá o delta. Encontrado o delta, nós vamos para o segundo cálculo, que é justamente o cálculo das raízes, né, do valor do x, que está aqui embaixo, ó, x. Então, como efetuar esse cálculo? Assim, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Lembrando que delta é esse cálculo aqui, ó, anterior. Tá certo? Não esqueçam disso. Então, primeiro temos que encontrar o delta para poder colocar aqui na raiz. Dividido por 2 vezes a. Tá certo? Lembrando para vocês também que a e b são coeficientes da função polinomial do segundo grau que o problema vai nos dar para encontrar a raiz. Tá certo? Você nota de antemão que para encontrar aqui o x, para determinar as raízes do x, nós temos aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Isso porque no conjunto dos números reais nós teremos duas raízes, né? E quando elas forem diferentes, uma é positiva e a outra é negativa. E ficará assim, ó. A primeira raiz nós separamos a soma, tá bom? Na segunda raiz nós separamos a diferença. O menos aqui, ó, justamente aqui. Então uma raiz vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, e x2, né, a segunda raiz, menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Tá certo? Pessoal, esse delta ele tem um comportamento específico na função do segundo grau. Ele pode aparecer de 3 formas, e essas 3 formas influenciam diretamente nesse cálculo das raízes. Quando o delta, pessoal, você perceber que o delta é maior que zero, ou seja, que o resultado de delta é positivo, você já vai identificar automaticamente, ó, que as duas raízes x1 e x2 elas são diferentes. Elas pertencem ao conjunto dos números reais e são diferentes. Tá bom? Se você perceber que o delta será igual a zero, quando o delta for igual a zero, você vai perceber que as raízes elas serão iguais. Serão raízes reais e iguais, tá bom? A gente assim, serão duas raízes? Sim, duas raízes. Se você for calcular a soma e a diferença, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, quando o delta é igual a zero, você já sabe de imediato. As raízes serão iguais. Quando o delta for menor que zero, quero chamar a atenção aqui para esse conjunto, você já fique atento. Não existe, tá certo? Não existe raiz pertencente ao conjunto dos números reais, tá bom? Vai pertencer a outro conjunto, mas não cabe aqui no estudo da função do segundo grau nesse momento, tá bom?
Bem, pessoal, quero chamar a atenção para vocês também de um tópicozinho chamado de vértice. Quando a gente for construir o gráfico de uma função do segundo grau, que será uma parábola, ele vai ter um limite. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é simétrico. Ele cresce e começa a decrescer, ou decresce e começa a crescer, de forma simétrica, né? Perfeitamente simétrica. Então, em que momento, quando ele está crescendo, ele passa a decrescer? Ou, em que momento ele está decrescendo e passa a crescer? Tá certo? Quem vai nos dizer, pessoal, qual é o limite do gráfico de uma função do segundo grau, qual é o limite da parábola de uma função do segundo grau, é o vértice, tá bom? É o ponto de inflexão do gráfico. Esse vértice é composto de dois cálculozinhos básicos. Nós chamamos de x do vértice e de y do vértice. Então, o x do vértice, como é que se calcula ele? Simples, ó. Menos b sobre 2 vezes a, certo? A e b são os coeficientes da função do segundo grau. Aí você vai encontrar o x do vértice. O y do vértice calcula-se dessa forma. Menos delta sobre 4a. Então, esses dois valores, esses pares ordenados, nós denominamos eles de vértice. Esse vértice, pessoal, aí, o Enem costuma cobrar bastante. A nomenclatura que o Enem sempre dá todo ano a esse vértice aí é de ponto de máximo ou de ponto de mínimo. Quando é que é ponto máximo, quando é que é ponto mínimo, tá bom? Várias questões do Enem saíram por esse pontozinho aí, por esse vértice. Então vamos ver como é que fica isso aí mais na frente, tá bom? Eu quero deixar aqui duas observações para vocês. Quando vocês estiverem fazendo o cálculo, e caso vocês queiram, quando isso aqui aconteceu, quando o delta for igual a zero, vocês querem encontrar o vértice da função, não precisa fazer esse cálculo aqui porque é uma forma imediata. Vejamos. Quando o delta for igual a zero, você já vai encontrar x1 e x2. x1 e x2, que são as duas raízes, serão exatamente iguais ao x do vértice. Ou seja, não precisa você calcular menos b sobre 2a, porque é exatamente as raízes. E o y do vértice eu preciso calcular? Também não, porque quando o delta for zero, o y do vértice também será zero. Então esse par ordenado aqui, ele já fica pré-determinado, não precisa fazer esse cálculo a mais, tá certo? Outra observaçãozinha aqui é que quando o a de uma função do segundo grau, né, função polinomial do segundo grau, for igual a 1 ou menos 1, essa observação aqui, ó, ela atende a média aritmética das raízes, ou seja, você vai encontrar x1 e x2, tá certo? E aí você precisa encontrar o x do vértice, não precisa fazer aqui o cálculo do x do vértice. É a média aritmética das raízes, é igual ao x do vértice, ou seja, x1 mais x2 sobre 2 é igual ao próprio x do vértice, tá certo? E o y do vértice? Aí você precisará fazer o cálculo nesse caso aqui, certo? Na observação 2. E para você verificar se seu cálculo está fluindo tranquilamente, quando você encontrar as duas raízes, você multiplica elas duas. O resultado é igual ao elemento c, tá certo? O terceiro termo de uma função do segundo grau, tá bom? Bem, pessoal, chegamos aqui ao nosso plano cartesiano. É o mesmo plano cartesiano que nós vimos lá para a função do primeiro grau, porém, o gráfico de uma função do segundo grau, como já foi comentado, trata-se de uma parábola. É um tipo de curva, mas é uma curva específica, é uma parábola. Ela não vai mudar o seu comportamento mais de uma vez, tá certo? Então, o que é que nós precisaremos para construir o gráfico de uma função do segundo grau? Nós precisaremos de x1, certo? Precisaremos do x2, a segunda raiz, e precisaremos do termo do vértice, né, dos elementos do vértice, que é o x do vértice, e também o y do vértice, e, pessoal, do elemento c, do coeficiente c. Esse elemento c, pessoal, ele tem um comportamento específico numa função de segundo grau. Ele indica a passagem do gráfico pelo eixo y, ou seja, se você tem uma função do segundo grau, o número que está lá no elemento c, você marca no eixo y, tá certo? Bem, pessoal, x1 e x2, né, as duas raízes que nós temos de uma função do segundo grau, a gente coloca elas no eixo x, né? Daqui o eixo x, o eixo das abscissas, daqui o eixo das ordenadas, também possui 4 quadrantes, né? E o mesmo comportamento de uma função do primeiro grau, né? Em relação ao x ser positivo ou ser negativo. Veja só, vamos supor que o x1 seja 2, certo? A primeira raiz seja 2 e a segunda raiz seja 5, certo? Vamos supor que o x do vértice
seja 6. Estou apenas supondo, tá certo, pessoal? Não estou fazendo nada demais. Vamos construir esse gráfico. E o valor de C, pessoal, aqui em cima na função do segundo grau, seja 6. Então vou colocar ele aqui, ó. Aqui é o valor de C. Vou deixar até aqui o C para não esquecer. Tá certo? E agora nós iremos construir o gráfico de uma função do segundo grau. É aqui onde eu quero chamar a atenção de vocês. Se a gente for construir o gráfico de uma função do segundo grau sem conhecer os elementos que compõem o vértice, a gente vai errar o gráfico. Veja só. Então vamos aqui, vamos construir o gráfico, certo? Liga os pontos, ele vem, faz uma curva, né? E aí sobe. Por enquanto o gráfico está sendo construído dessa forma, tá certo? Será que esse gráfico vem até aqui? Por que esse gráfico ele não vem mais um pouco e faz a curva? Ou então ele não faz a curva mais aqui em cima? Note aí, pessoal, que nós ficamos com essa dúvida. Será que meu gráfico está construído corretamente? Então, pessoal, é de fundamental importância que a gente encontre o vértice. O vértice é quem vai dizer para a gente qual desses pontos aqui, ó, é o verdadeiro. Tá certo? Vou apagar aqui para a gente perceber o comportamento do vértice. Então, vamos lá. O vértice, pessoal, é composto de um elemento do eixo X e o elemento do eixo Y. O elemento do eixo X, ele está aqui no eixo X entre as raízes. Então, vou deixar ele aqui. Ó. Vamos supor que ele esteja exatamente aqui. E o eixo Y, pessoal, o Y do vértice, ele está justamente no eixo Y. Então, vamos supor que ele esteja exatamente aqui. Aqui o Y do vértice, certo? E aqui o nosso X do vértice. E agora nós vamos ligar esses pontos. Que ficará assim, ó, para o X. Note aí que nas raízes nós pintamos a bolinha em cima da raiz, mas no vértice nós vamos pintar a bolinha no ponto de encontro, não em cima de cada número. E agora nós já sabemos, né, depois que a gente constrói o gráfico, o limite que essa parábola vai. Então agora nós podemos construir o gráfico, que ficará desse tipo aqui, ó. Ficou um pouco torto aqui na segunda parte aqui, mas quando você estiver construindo. E agora nós vamos construir o gráfico, e ficará desse modelinho aqui, ó. Tá certo? Logicamente, quando você for fazer com lápis, vai ficar melhor, mas dá pra gente entender. Bem, pessoal, construído o gráfico, feito isso, temos algumas coisas para a gente conversar. Não é muita coisa, mas é importante que a gente conversemos sobre isso. Tá certo? Essa abertura aqui, pessoal, no gráfico, ó, nós chamamos de concavidade. Essa concavidade aí está voltada para cima, mas nem sempre é para cima. Às vezes a concavidade, por exemplo, ó, ela vai ser voltada para baixo, tá certo? Tocando aqui duas raízes, ó, do lado aqui negativo. Tá aqui o vértice também, ó. Tá aqui tocando o eixo Y aqui embaixo. Outras vezes ela nem sequer vai tocar no eixo X. Fica assim, por exemplo, ó, toca o eixo Y. Toca o eixo Y no valor de C, lembre-se. Mas não toca no eixo X. Tá certo? Essas variações da parábola nós vamos ver no estudo mais adiante, tá certo? Bem, pessoal, então aquele comportamento da parábola, que às vezes está para cima, às vezes está para baixo, ele é pré-definido numa função de segundo grau, tá certo? Vamos supor que aqui seja a nossa função do segundo grau, ó. F de x é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 5. Vamos supor que seja a função do segundo grau. O valor de A aqui, pessoal, ó, aqui no 2, o valor de A é positivo ou é negativo? Ele é positivo. Se ele é positivo, pessoal, isso vai influenciar o valor de A aqui, pessoal. O elemento que multiplica a variável que está elevada ao quadrado. O valor de A. Esse cara aí, pessoal, esse coeficiente aí, pessoal, influencia diretamente no comportamento de uma função do segundo grau. Esse coeficiente aí, ele influencia diretamente na construção do gráfico de uma função do segundo grau. Já que esse A, ele pode ser maior que zero ou menor que zero. Se ele tem que ser diferente de zero, ele pode ser maior ou menor. Quando o A for maior, a concavidade, né, a abertura da parábola, vai estar voltada, ó, para cima, tá certo? Nesse caso aí, sim, ele é maior que zero. No entanto, se ele fosse, ó, menor que zero, se ele fosse menos 2, o que é que aconteceria com a concavidade da parábola? De que maneira ficava o gráfico da função? Como ele é agora, pessoal, menor que zero, a concavidade, ó, a abertura, fica voltada para baixo, tá certo? Ó, o vértice aqui em cima. Ó, pessoal, note que o vértice está em cima.
Nesse caso aí, o vértice ele pode ser chamado de ponto de máximo. Ele é o último ponto da parábola, o ponto de inflexão. Ele está mais alto do que todos os pontos da parábola, tá certo? Vamos estudar especificamente todos os casos que o valor de A influencia numa função de segundo grau. Bem, pessoal, está aqui o nosso primeiro caso, tá certo? O nosso primeiro caso, perceba, pessoal, que o A é maior que zero e o delta é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, o que acontece? As raízes são diferentes. Então, nós teremos dois números no eixo x, x1 e x2. E quando A é maior que zero, o que acontece? A parábola está voltada para cima, tá certo? Quando isso acontece, o vértice está aqui embaixo. Se o vértice está aqui embaixo, pessoal, nós chamamos ele de ponto de mínimo, tá certo? Ele é o menor ponto da curva da parábola, tá certo? É o ponto de inflexão, o limite da parábola na parte de baixo, já que o A é maior que zero. No segundo caso, pessoal, o A continua maior que zero, ou seja, a concavidade está voltada para cima. No entanto, o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, o que acontece? As raízes serão iguais. Então, aqui, ó, nós só temos um ponto a marcar. Então, aqui, ó, nós só teremos uma raiz a marcar no eixo x. E ele também será o vértice. Então, ó, você já compreendeu o que a gente conversou anteriormente. Quando o delta é igual a zero, as raízes serão iguais e também é igual ao eixo, ao x do vértice. É isso? É justamente ali. E o y do vértice será zero. Como o ponto aqui, o valor, está marcado em cima do eixo x, significa que o valor do y é zero. Tá certo? E o nosso terceiro caso, perceba aí, ó, que o A é maior que zero. Tá bom? Então, se o A é maior que zero, a concavidade está voltada para cima. No entanto, o delta agora é menor que zero. Se o delta é menor que zero, ó, não possui raiz, não possui valor numérico no eixo x. Não significa dizer que não possua gráfico. Possui gráfico, no entanto, não possui raiz, né? Os valores numéricos aí correspondentes do valor de x nessa função não pertencem ao conjunto dos números reais. Então, não vai tocar o eixo x. O vértice está aqui, ó. É possível determinar o vértice, mas não toca o eixo x, tá certo? Para você lembrar essa definição, eu deixei anotado, ó, o que a gente conversou, tá certo? Em azul e em vermelho, para você lembrar quando estiver estudando. Temos mais três casos. Quando o A agora, pessoal, é menor que zero. Se o A é menor que zero, a concavidade da parábola ela é voltada para baixo, tá certo? O delta é maior que zero, então nós teremos também duas raízes reais e diferentes. Está aqui a primeira marcada no eixo x, está aqui a segunda marcada no eixo x, e o ponto de inflexão, o vértice da parábola, está lá em cima, ou seja, ele nesse caso agora é ponto de máximo, tá bom? Está voltado para cima. O nosso quinto caso, o A continua menor que zero, então a abertura, a concavidade está voltada para baixo. O delta agora é igual a zero, ou seja, as raízes serão reais e iguais. E aqui também é o x do vértice, ó, tá certo? O y do vértice é igual a zero. O nosso sexto e último caso, o A continua menor que zero, então a concavidade, ó, está voltada para baixo e o delta é menor que zero. Quando o delta é menor que zero, da mesma forma que nós vimos anteriormente, no terceiro caso, não possui raiz real. Possui gráfico, mas não possui raiz real. Possui raiz em outro conjunto numérico, que não nos interessa nesse momento. O vértice continua aqui, ó, tá certo? Ele vai ter o ponto de inflexão, ó, ponto de máximo, aqui, tá bom? Então, temos três casos para a variação do A, do primeiro coeficiente de uma função do segundo grau. Se ele for maior que zero, a concavidade é para cima e teremos ponto de mínimo. Se o A for menor que zero, a concavidade está para baixo, o vértice está em cima e teremos ponto de máximo. Não esqueça dessa definição, que ela é extremamente importante. Também deixei anotado aqui, ó, os três casos, para quando você estiver estudando, você lembrar e fixar essa definição, que é extremamente importante nesse estudo, certo? Determinando uma função do segundo grau. Pessoal, para determinar uma função do segundo grau, eu deixei duas formas aqui bem eficazes para a gente estar conseguindo fazer isso.
O problema, quando pedir que a gente determine uma função do segundo grau, ou ele nos dará um gráfico, ou nos dará pares ordenados. Tá certo? Então, nós podemos determinar uma função do segundo grau ao analisar o gráfico e coletar os seus coeficientes. Tá certo? Através da forma resolutiva de Bhaskara, nós podemos encontrar o valor de A, B e C, né? Substituir na equação, essa equação aqui que nós estamos estudando, f de x é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, e assim encontrar a função do segundo grau. Ou nós podemos ainda montar um sistemazinho, né, de equação, quando dado 3 pontos, 3 pares ordenados lá no plano cartesiano. Em alguns casos, dados 2 pares ordenados em um plano cartesiano, também é possível encontrar, desde que o gráfico, a parábola da função do segundo grau, toque o eixo y, porque quando toca o eixo y, nós sabemos imediatamente que ele é o valor de c. Tá bom? Aí é possível encontrar uma função do segundo grau tranquilamente. Nós vamos ver esses dois casos aí no estudo, para a gente entender bem como encontra uma função do segundo grau. No entanto, pessoal, é de fundamental que a gente saiba sim construir o gráfico de uma função do segundo grau. São 6 casos em estudo para a gente construir uma função do segundo grau. Vou construir aqui um caso e os outros casos, caso tenha dúvida. No entanto, pessoal, é de fundamental importância que a gente saiba sim construir os gráficos de uma função do segundo grau. Nós vimos lá que são 6 possibilidades. Para o estudo de hoje, irei construir um gráfico. Os outros gráficos a gente estuda no decorrer do nosso estudo. Tá bom? Então, os exemplos que nós vamos encontrar nos dará uma função, né, do segundo grau, como a gente pode ver bem aí. E aí vai pedir que a gente solucione, né, vai pedir que a gente encontre o gráfico de uma função do segundo grau. Então nós temos que fazer todos aqueles passos lá que nós vimos anteriormente. Nós temos que encontrar o valor de delta, o valor de x, encontrar o vértice, identificar o valor de c e assim jogar no plano cartesiano e encontrar a parábola que caracteriza essa função aí do segundo grau, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos identificar quem é o valor de A, B e C. Então, o valor de A aqui, ó, imediatamente você identifica que é 1, não é isso? O valor de B, imediatamente você identifica que é menos 6. E o valor de C, você identifica aqui que é 5, certo? Então, aí são os coeficientes da função do segundo grau desse exemplo aqui. A é 1, B é menos 6, C é 5. E agora vamos construir o gráfico da função do segundo grau. Vamos lá. Então, inicialmente, precisamos aqui da fórmula do delta. Já sabemos quem é o valor de A, B e C. A gente vai substituir e fazer os cálculos necessários para encontrar o valor de delta. Como vocês podem perceber, substituir o valor de B, ó, certo? B ao quadrado, B é menos 6. Então fica entre parênteses, né? O número está negativo. Menos 6 ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, vezes A, que é 1, identificamos ali, vezes C, que é 5, já identificado. Então agora nós vamos concluir e verificar qual é o valor de delta. Como o expoente é par, você pode descartar esse sinal de menos e elevar somente os 6 ao quadrado. Isso acontece quando o expoente é par, tá certo? Então 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 5, 20. Então fica 36 menos 20. E a gente chega à conclusão que o delta é 16. Então a gente vai separar aqui para poder encontrar as raízes, né? Nós vamos efetuar o cálculo do x. Então o cálculo do x se resolve dessa forma. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que já encontramos no cálculo anterior, né, que é 16, dividido por 2 vezes a. Basta a gente substituir esses coeficientes, b e a, e efetuar o cálculo para encontrar o valor de x. Então, como você nota, o b é menos 6. Então, se na fórmula era menos b, fica menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, mais ou menos a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes 1. Efetua esse cálculo e a gente vai encontrar o valor de x. Então, menos por menos dá mais, então aqui vai ficar 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes a. Né? O a é 1, 2 vezes 1, 2. Tá bom? Então a gente vai encontrar agora x1 e x2. Eu vou apagar aqui ao lado para o espaço ficar melhor para a gente. O cálculo do x1 e x2 das raízes vou trazer para cá, ó, certo? Vou fazer aqui essa volta aqui e continuar aqui. Bom, vou deixar assim, ó, entre chaves. Vamos lá, tá bom? Então é o seguinte,
Primeiro a gente soma, divide por 2, né? No caso que deu 2 no denominador, depois subtrai e divide por 2. Então a primeira raiz fica 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então encontramos a primeira raiz. A segunda raiz, x2, 6 menos 4, 2, dividido por 2, dá 1. Então as raízes são 1 e 5. Encontramos x1 e x2. Para construir o nosso gráfico, precisamos encontrar mais quem? O x do vértice, tá certo? Perceba aí, pessoal, que o A é maior que 0. E o delta foi diferente de 0. O delta foi maior que 0. Então as raízes são reais e diferentes, como aconteceu, 1 e 5. Então significa dizer que nós temos que fazer o cálculo para encontrar o x do vértice e o y do vértice. No entanto, se vocês lembram bem do que conversamos anteriormente, eu citei lá na observação que quando o A de uma função do segundo grau é igual a 1 ou menos 1, o x do vértice é a média aritmética das raízes, tá certo? A gente vai somar as duas raízes e dividir por 2. Então, o x do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. A título de comparação, vamos efetuar o cálculo do x do vértice, que ele é menos b sobre 2 vezes a. Vamos ver como é que fica. Menos b. O b é menos 6. Se a gente substituir aqui no b, vai ficar menos 6, que dá 6. O a é 1. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, perceba que realmente isso acontece. Falta a gente encontrar agora o x do vértice, certo? Então, o x do vértice, o nosso cálculo para fazer. Falta a gente encontrar agora o y do vértice. E aí nós temos que fazer o cálculo. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente substitui os valores e efetua o cálculo. O delta deu 16, então aqui vai ficar menos 16 sobre 4a. O a é 1, 4 vezes 1 dá 4. Então a gente chega à conclusão que menos 16 dividido por 4 é igual a menos 4, tá certo? Bem, pessoal, então como vocês podem verificar bem, né, sem muita complicação, está aqui o x1, né, a primeira raiz, está aqui a segunda raiz, o valor de c já está identificado aqui em cima, aqui está o x do vértice, aqui está o y do vértice, e agora com esses dados nós podemos, sem problema algum, construir o gráfico dessa função, tá bom? Vamos lá. Bom, então coletado os valores, né, é suficiente para construir a função, as raízes, o x do vértice e o valor de c, agora nós vamos construir o gráfico. Bem, vou colocar aqui as raízes, tá certo? Apesar de que, pessoal, a primeira raiz ela ter sido maior do que a segunda raiz, quem vem primeiro é sempre o menor valor, tá bom? Então, o menor valor é 1, o outro valor, o segundo valor da raiz é 5, tá certo? O valor de c está aqui, ó, coincidentemente, foi 5 também, ou seja, x1 vezes x2, né, 1 vezes 5, 5, tá bom? É o valor de c. E o vértice, que foi 3 para o x do vértice, e foi 4, menos 4 para o y do vértice, colocar ele aqui, e ligar os pontos, né, tá bom? Aqui, ó, ligando aqui, e aqui desce o 3, para encontrar com o 4, fica dessa forma aqui. Então, já temos todos os dados correspondentes para uma função do segundo grau, para construir a sua parábola, para construir o seu gráfico. Então, basta agora a gente ligar os pontos. Vamos lá. Então, como foi fácil de perceber, pessoal, a concavidade da parábola ficou voltada para cima, né? Perceba que está aqui, ó. Isso significa dizer o que, pessoal? Que o A, com certeza, ele é maior que 0. Onde ele está aqui, ó, o A é 1, então é maior que 0. O nosso gráfico da função tocou em duas raízes reais e diferentes. Isso significa dizer que o valor de delta ele foi maior que 0, tá bom? Bem, pessoal, então construímos o gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Bem, pessoal, então chegamos aqui ao caso em que temos que determinar a função do segundo grau que gerou tal gráfico.
Conversamos anteriormente sobre duas formas de encontrar a função que gerou um gráfico. Coletando seus coeficientes ou por um sistema de equação. Tá certo? Bem, lembrando para vocês que a nossa equação, a função do segundo grau que estamos estudando é essa daqui, tá ok? Bem, pessoal, então nós temos que coletar esses valores A, B e C para poder assim encontrar a nossa função do segundo grau de forma completa, com seus coeficientes, né? Isso. De início, como a gente conversou anteriormente, o único valor nesse momento que nós podemos coletar de forma direta e substituir na equação é justamente o valor de C, o 18. Como ele é o valor numérico que representa a passagem da parábola pelo eixo Y, então esse valor aí é 18. Então esse valor é o valor de C. Tá certo? Note que esse par ordenado, pessoal, aqui que o 18 está, ele é justamente 0 para x e 18 para y. Ele está em cima do eixo y, então o valor de x é 0, certo? E o número que está marcado é o valor de y. Se a gente substituir esses pares ordenados na equação, se a gente calcular f de 0, vai sobrar justamente o valor de c. E nesse caso é o 18. Então a nossa equação já pode ser reescrita dessa forma. F de x é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais 18. Tá bom? Falta agora identificar o valor de A e o valor de B. A gente substituir aqui na equação e ficar de forma completa. O valor de A e o valor de B não podemos fazer de forma direta aqui no nosso estudo. Temos que fazer um cálculozinho a mais. Para esse cálculo, pessoal, eu vou utilizar o x do vértice, tá certo? X do vértice, que é o 5 e 5. Então, quem seria o x do vértice? Para tanto, pessoal, para a gente encontrar o valor de A e de B, eu vou utilizar os demais pares ordenados. Note aí que nós temos 3 pares ordenados. O primeiro deles é esse daqui. Os 3 sem contar com o par ordenado do 18, tá certo? Que é 0 e 18. Como o 18 é o valor de C, já estou desconsiderando aquele par ordenado. Então, o 2 é a primeira raiz. Então, é 2 para x e 0 para y. Note aí que o ponto, né, que representa a raiz 2 está em cima do eixo x. Então, o valor de y é 18. O segundo ponto aqui na segunda raiz, que é o 9. 9 para x e 0 para y. Como o ponto está marcado em cima do eixo x, certo? O eixo y, o valor numérico dele é 0. E temos aqui embaixo o nosso vértice, composto por 5,5 para x e menos 12,25 para y. Então nós temos 3 pares ordenados, né? Nesse momento não vamos usar os 3 pares ordenados, vamos usar somente 2 pares ordenados, porque o C já foi determinado, certo? Caso a passagem do gráfico da parábola pelo eixo y não tivesse aqui, ó, no 18, senão não conhecêssemos número algum, aí sim nós usaríamos 3 pares ordenados. Mas, como nós já conhecemos a passagem do gráfico, né, da parábola pelo eixo y, não vamos estar utilizando 3 pares ordenados, somente 2. Que eu vou usar esse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de A, e esse aqui que eu vou chamar de B. Justamente os pares ordenados das raízes da nossa parábola, da nossa função. Então eu usarei os pares ordenados das raízes na nossa função, tá certo? Que é o par ordenado composto por 2 e 0 e 9 e 0. Vou substituir na nossa equação. Vamos ver como é que fica. Bem, pessoal, então o nosso terceiro par ordenado é esse daqui, ó. 5,5 para x e menos 12,25 para y, né? Que são o x do vértice e o y do vértice, tá certo? Pessoal, quero lembrar aqui para vocês que o f de x, assim como na função do segundo grau, pode ser substituído por y. E nossa função ainda pode ser reestruturada dessa forma, ó. Y igual a a vezes x ao quadrado mais bx mais 18. Tá certo? Isso vai nos possibilitar uma melhor compreensão quando a gente for substituir o valor de y. Como o 18 já está determinado, como o 18, porque ele é o valor que a parábola toca, o eixo y, já está ali, não irei utilizar 3 pares ordenados. Irei utilizar somente 2 pares ordenados. Caso o 18 não tivesse ali, caso não tivesse número aqui, ou se nós não soubéssemos qual é o valor que a parábola toca o eixo y,
aí sim precisaríamos usar 3 pares ordenados. Mas, como o gráfico aqui deste exemplo já está determinado a passagem da parábola pelo eixo Y, o C é 18, ok? Então eu vou utilizar os pares ordenados compostos pelas raízes da função 2 e 0 e 9 e 0, ou seja, quando o x for 2, o y é 0. Quando o x for 9, o y é 0. O mesmo raciocínio de uma função do primeiro grau. Irei substituir esses valores na equação e nos gerará duas equações para resolver o sistema. Vamos ver como é que fica. Bem, pessoal, substituindo os pares ordenados, o ponto A e o ponto B, que eu nomenclaturei ali, fica o seguinte: 2 substitui no lugar do x e o 0 no lugar do y, da mesma forma, o 9 no lugar do x e o 0 no lugar do y, fazendo com que tenhamos duas equações e assim um sistema de equação. Vamos lá, então fica assim, ó: a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 18 é igual a 0. A vezes 9 ao quadrado mais b vezes 9 mais 18 é igual a 0. Então perceba aí que basta a gente elevar o 2 e o 9 ao quadrado e nosso sistema já vai ficar com uma roupagem bem melhor. Então ficou assim o nosso sistema, ó: 4a mais 2b igual a menos 18, 81a mais 9b igual a menos 18. Para facilitar o nosso sistema, pessoal, perceba que os coeficientes de a e b e a igualdade são múltiplos de 2. Na segunda equação, os coeficientes de a e b e a igualdade são múltiplos de 9. Então eu vou dividir essas equações. A primeira eu vou dividir por 2, a segunda equação eu vou dividir por 9, para facilitar o nosso cálculo. Bem, pessoal, quando a gente faz isso, após dividir a primeira equação por 2, a segunda equação por 9, perceba que uma das variáveis sempre vai ficar com o coeficiente 1 em ambas as equações. Quando isso acontece, basta a gente subtrair as equações, que a gente encontra o resultado imediatamente. Bem, pessoal, então quando a gente chega aqui, a gente chega àquele caso parecido com o sistema de equação da função de primeiro grau. Note aí que o coeficiente de b, tanto da primeira quanto da segunda equação, são iguais. Então quando a gente subtrair as equações, o b vai ser eliminado automaticamente. No entanto, a forma de subtrair essas equações pode nos ajudar com alguns segundos no nosso cálculo. Então, de que forma eu indico para que vocês façam essa subtração? O método da subtração de equações, já que o b ele possui coeficiente igual. Isso poderia acontecer tanto com o coeficiente a quanto com o b. Eu vou fazer com o coeficiente a porque o b, os coeficientes são iguais, tá certo? Então, aqui na primeira equação, eu vou chamar essa daqui de primeira equação e vou chamar essa daqui de segunda equação. Note que o coeficiente de a na segunda equação é maior do que o coeficiente de a na primeira equação. Então eu vou subtrair a segunda equação menos a primeira equação. Ficará assim, ó. Então após a gente fazer essa subtração, ficaremos com 7a igual a 7. Isso porque 9a menos 2a dá 7a. Se a gente for subtrair aqui, ó, b menos b, ó, nós podemos eliminar aqui diretamente, que vai dar 0. E nós temos agora menos 2 menos 9. Então ficará menos 2 mais 9, que é 7. Então nós compreendemos aqui, ó, de forma lógica, que o valor de a é igual a 1. Tá certo? Então já encontramos aqui o valor de a. Basta a gente pegar esse valor de a, substituir em uma das equações e assim encontrar o valor de b. Vamos ver aqui como é que fica. E para a gente poder, pessoal, substituir o a para encontrar o b, nós também devemos escolher as equações de forma inteligente, tá certo? Não escolha de forma aleatória. Quando você já tiver uma variável, no caso a, e for encontrar a segunda variável, no caso b, escolha a variável que tiver menor coeficiente, porque o cálculo vai ser menor, tá bom? Então, no caso, eu vou escolher a primeira equação, porque o coeficiente de a é 2. Então, vai ficar o seguinte: 2 vezes 1, que é o valor de a que nós já encontramos, mais b é igual a menos 9. 2 vezes 1 é 2, então b é igual a menos 9 menos 2. Desse modo, a gente encontra que o valor de b é igual a menos 11. Tá bom? Então, encontramos também aqui, ó, o coeficiente b. Tá certo?
E assim, nós podemos agora montar a nossa equação do segundo grau, já que nós temos aí o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Vamos ver como é que fica a nossa função. Então vamos agora montar a nossa função. Vai ficar assim, ó. F de x é igual, o valor de A é 1, então fica 1 vezes x ao quadrado, que resulta em x ao quadrado. O valor de B é menos 11, então ficará menos 11x, certo? Mais o valor de B. E o valor de... mais o valor de C, perdão. O valor de C é 18, então ficará mais 18. E assim, ó, conseguimos montar a nossa função do segundo grau, tá certo? Através de um sistema de equação, tá bom? No nosso estudo anterior, eu falei que ia deixar duas formas para a gente conseguir encontrar uma função do segundo grau: coletando dados e através do sistema. Fizemos através do sistema. Como ficaria caso a gente quisesse coletar os dados e fazer de uma forma mais direta? Tá bom? Essa segunda forma que eu vou deixar para vocês, vocês vão achar mais simples, né? Então vocês podem até ficar somente com ela, mas é de fundamental importância que vocês compreendam essa forma de encontrar a função do segundo grau pelo sistema, até porque a leitura gráfica é um item cobrado pelo Enem. Então, algumas questões do Enem é dada o gráfico para você coletar as informações para montar a função do segundo grau. Então, vamos compreender as duas. Isso vai lhe dar uma maior quantidade de ferramentas para responder questão. Tá bom? Para encontrar uma função do segundo grau coletando seus dados, nós vamos observar as raízes de uma função do segundo grau no gráfico. No caso aí, as raízes são 2 e 9, x1 e x2. Então, basta a gente substituir aqui, ó, x menos x1, tá certo? Entre parênteses, que multiplica x menos x2, também entre parênteses, tá certo? Essa maneira de substituir a raiz fará com que você chegue ao resultado de forma mais direta, tá bom? Eu vou grifar aqui, ó, vou deixar bem grifadozinho aqui, para que você anote essa forma aí, caso vocês tenham as raízes de uma função do segundo grau, ou seja, caso vocês consigam observar as raízes de uma função do segundo grau no gráfico, tá certo? Então vai ficar assim: x menos x1 vezes x menos x2. Então você percebe aí que x1 é 2 e x2 é 9. Basta a gente substituir. Então ficará x menos 2, entre parênteses, que multiplica x menos 9. Então, todos os elementos do primeiro parêntese multiplica todos os elementos no segundo parêntese. Ou seja, esse x multiplica o 9, o x multiplica o próprio x. O 2 multiplica o 9 e o 2 multiplica o x também. Tá bom? Então vamos fazer isso para ver como é que fica. Então vamos lá. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 9 é menos 9x. Agora o menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 9, menos por menos dá mais 18. Então você percebe aí, inicialmente, após a multiplicação, que o 18 já surgiu. Quem é o 18? É o valor numérico que indica a passagem da parábola pelo eixo y. Fazendo um cálculozinho simples ali, já vou deixar aqui, ó, f de x, tá certo? Eu percebo que vai ficar direto agora. X ao quadrado é o termo aqui, o primeiro, não tem ninguém para fazer a operação com ele, então repete o x ao quadrado. E aqui nós temos, então nós temos agora a diferença de monômios, né? O expoente do monômio é igual, então menos 9 menos 2x, a gente soma e repete o sinal. Então vai ficar menos 11x, certo? Menos 11x mais 18. Então, note aí você, verifique aí você, que foi de fato encontrado a mesma equação encontrada anteriormente pelo método do sistema de equação. Tá bom? Então os dois métodos aí foram cumpridos, nosso objetivo. Espero que vocês tenham compreendido.
Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá certo? Bem, pessoal, nosso estudo de hoje era esse. Até o nosso próximo encontro.